Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós estudaremos o método de Jacobi para resolução de sistemas de equações lineares. Lembrando que você pode baixar essa videoaula acessando o meu site rexmedeiros.com. Bem, em aulas anteriores nós estudamos os métodos chamados de exatos, para a resolução de sistemas, que foram os métodos da eliminação de Gauss e da decomposição LU. A partir de hoje, nós estudaremos os métodos chamados de abertos ou iterativos, que são os métodos de Jacobi e de Gauss-Seidel. Hoje nós estudaremos especificamente o método de Jacobi. Ok, pessoal? Então, nesse caso, nós partiremos de um chute inicial, que eu vou chamar de x0. A partir de x0, nós iremos encontrar uma solução x1 para o sistema, depois uma solução x2, até que a gente esteja satisfeito, ou seja, até que a gente encontre uma solução para o sistema com p algarismos significativos, em que p a gente chama também de precisão. Vamos lembrar lá das aulas de resolução de equações, utilizando o método de Newton e o método da secante. Então, esses métodos abertos eles são análogos aos métodos de resolução de raízes de equações. Bem, vamos entender o método de Jacobi a partir de um exemplo. Então aqui eu tenho um sistema que é AX igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes, B das incógnitas X das incógnitas e B dos termos independentes. Lembrando que eu posso escrever esse sistema que está na forma matricial, eu posso escrever na forma de equações. Para isso eu só faço as multiplicações aqui das linhas de A por X e igual ao respectivo elemento de B. Então, por exemplo, aqui eu vou ficar com 15, x1 mais 5, x2 menos 5, x3 igual a 30. E assim por diante. Eu posso escrever esse sistema aqui na forma de equações. Eu já fiz isso aqui nesse slide, e aqui eu tenho o respectivo sistema de equações. Então, pessoal, o método de Jacobi ele consiste essencialmente em escrever esse sistema aqui de outra maneira. De que maneira é essa? É de uma maneira tal que x ele é igual a um g de x. Ou seja, eu escrevo as incógnitas, x1, x2, x3 no caso, em função delas mesmas. Então, para fazer isso, nós iremos usar o seguinte procedimento. Na primeira equação, nós iremos isolar o x1, ou seja, passar tudo aqui para o lado direito da igualdade. Na segunda equação, nós iremos isolar o x2, na terceira, isolar x3 e assim por diante. No final do processo, a gente vai ter um sistema que ele está nessa forma aqui. Então, fazendo o procedimento, vamos isolar o x1. x1 vai ser igual. Eu vou passar esses dois termos aqui para o lado direito da igualdade e colocá-los antes do 30. E já dividir por 15, que é o coeficiente aqui de x1. Ok? Eu vou ter menos 5 dividido por 15, x2. Então, menos 1 terço de x2, mais 1 terço de x3, mais 30 dividido por 15, que dá igual a 2. Perdão, aqui não tem isso aqui, porque eu já dividi tudo por 15. Então, na segunda equação agora, vou apagar aqui para ficar melhor para a gente. Na segunda equação, eu vou isolar o x2, ou seja, eu vou passar esse termo e esse para o lado direito e dividir tudo por 10. Então, eu vou ficar com x2 igual no caso, menos 4 dividido por 10 vai dar menos 0,4 x1. x2 aqui não tem o termo de x2, porque está do lado esquerdo. E aqui eu vou ficar com menos 1 sobre 10, que é menos 0,1 x3 mais 23 sobre 10, que é 2,3. Fazendo a mesma coisa aqui para x3, pessoal? Para x3, vou isolar x3 aqui na terceira equação
E aí eu vou obter menos 0,25, já dividindo tudo por 8, né? Menos 0,25 x1 mais 0,25 x2, termo de x3 não tem, está do outro lado, menos 10 dividido por 8, que é menos 1,25. Então veja que isso aqui está nesse formato, está no formato x igual a g de x. Então, pessoal, o método de Jacobi consiste em, partindo de um chute inicial para x, tá certo? Que pode ser inclusive o vetor nulo. Então, partindo, né, de x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, eu vou substituir aqui nessa equação e vou obter novos valores para x1, x2 e x3. Vamos somente escrever esse sistema aqui, que está na forma de equações, vamos escrever na forma matricial, porque será importante para nós. Então, escrevendo isso aqui na forma matricial, eu vou ter x1, x2 e x3 igual, aqui eu vou ter uma matriz de coeficientes, aqui eu vou ter novamente, né, o x1, x2, x3, mais uma matriz de termos independentes. Então vamos ver quem é cada matriz dessa. Lembrando, pessoal, que eu estou escrevendo essa mesma equação aqui na forma matricial, mas eu não estou alterando nada em relação a essas equações ou ao mesmo o sistema inicial, né? Nada está sendo alterado. Apenas eu estou reescrevendo de outra forma. Então, esse primeiro termo aqui, dessa matriz, é exatamente esse, né? 0 vezes x1, tá certo? Porque x1 aqui, ele é como se tivesse multiplicado pelo coeficiente 0. Então, aqui é 0. O x2 aqui, né, vai estar multiplicado por menos 1/3. E aqui 1/3 multiplicado por x3. E vejam que esse termo independente 2 aqui, ele vai aparecer desse outro lado, né? Em seguida, eu vou colocar menos 0,4 x1. Aqui eu tenho o termo 0, x2, né? Então aqui é 0, menos 0,1. E por último, aqui na última linha, menos 0,25, 0,25 e o 0, que é o termo aqui que multiplica o x3. Então aqui 0. Esses termos aqui independentes, né? Eu já escrevi o 2. Aqui nós temos 2,3 e menos 1,25. Certo, pessoal? Isso aqui caracteriza o que a gente chama de processo iterativo. Então, a partir de um chute inicial aqui para os valores de x, eu vou obter novos valores de x, que eu vou chamar x do passo 1. A partir de x do passo 0, veja, no lado direito aqui da igualdade, eu só vou ter números, né? Uma vez que eu atribuo aqui x1, x2, x3 igual a 0. Então, eu vou obter novos valores de x e assim eu vou fazer sucessivamente. Eu já reescrevi aquelas equações. Aqui nós temos o processo de Jacobi escrito na forma de equações e aqui nós temos o processo de Jacobi escrito na forma matricial. Na forma matricial, que é a que a gente vai utilizar, daqui a pouco eu digo porquê, nós podemos escrever de forma simplificada assim, né? Esse aqui é o vetor x do passo k mais 1, ele é igual. Essa matriz aqui, ela é muito importante, pessoal. Por quê? Porque para a gente saber se esse método ele vai funcionar ou não, a gente tem que fazer alguns testes com essa matriz, que eu vou chamar de matriz B, ou matriz do processo iterativo. Então, essa aqui é a matriz B, essa aqui é a matriz do vetor x no passo k. Mas essa matrizinha aqui eu vou chamar de matriz G, ok? Então, esse aqui é o processo iterativo de Jacobi. As matrizes B e G são facilmente obtidas a partir das matrizes originais do sistema, A e B, assim como fizemos aqui ao reescrever o sistema na forma de equações. Então, para obter a matriz B, basta dividir cada linha da matriz A pelo respectivo elemento da diagonal principal.
Em seguida, nós zeramos a diagonal principal e trocamos os sinais dos elementos restantes. Por exemplo, se pegarmos aqui a segunda linha da matriz A, obtemos a segunda linha da matriz B, dividindo 4 por 10 e 1 por 10. Vai ficar 0,4 e 0,1. Zeramos o elemento na diagonal principal e trocamos os sinais dos elementos restantes. Já a matriz G é obtida a partir da matriz B, fazendo o seguinte: cada elemento da matriz B é dividido pelo respectivo elemento na diagonal principal de A. Então, 30 vai ser dividido por 15, vai dar 2. 23 vai ser dividido por 10 e teremos 2,3. E menos 10 vai ser dividido por 8 e teremos menos 1,25. Bom, já estamos prontos para começar a resolver o exercício. Vamos então partir do vetor nulo, ok? Do vetor nulo como sendo o nosso chute inicial, ou seja, vamos chutar, né, x0, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Se esse processo de Jacobi ele converge, ou seja, se ele chega na solução do sistema, ele vai chegar independentemente do meu chute inicial. Então eu posso chutar qualquer coisa aqui, tá certo? E ele vai convergir dependendo dessa matriz B. Então, na videoaula sobre critérios de convergência, nós iremos verificar as condições que essa matriz aqui B ela tem que ter para que esse processo aqui, de fato, seja convergente, tá certo, pessoal? Mas isso aqui é assunto para uma outra videoaula que eu deixo a descrição aqui no vídeo, tá certo? Então, voltando, partindo aqui do chute inicial, do x0, vamos encontrar quem é x1. Ora, para encontrar x1, eu vou fazer aqui o primeiro, tá certo? Para encontrar x1, que é x1, x2 e x3 do passo 1, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir aqui a matriz B, tá certo? Eu vou substituir aqui 0, 0, 0 no lugar aqui do vetor x. Então, no lado direito, né, da equação. Então, 0 menos 1 terço, menos 0,4, 0, menos 0,1, menos 0,25, 0. A matriz aqui 3 por 3. Aqui eu vou colocar o meu chute, né, o valor de x0, mais a matriz G, sempre a matriz G. Veja, pessoal, que o lado direito aqui da igualdade está bem definido. É só fazer as contas. Aqui eu tenho uma multiplicação matricial, matriz 3 por 3 vezes matriz 3 por 1, vai dar o resultado disso aqui é um vetor coluna, que nesse caso aqui é 0, né, devido ao meu chute inicial ser o vetor nulo. Então isso aqui vai dar claramente igual a 2, 2,3 e menos 1,25, que é bem o x do passo 1. Tá certo? Bem, para o x do passo 2, eu vou repetir o processo. Não vou escrever aqui embaixo, basta a gente notar aqui. Na equação, eu vou substituir agora x1, eu vou substituir pelo x do passo 1, né, que é 2. Aqui o x2, eu vou repetir aqui, vou substituir por 2,3 e aqui por menos 1,25. Vou resolver, vou multiplicar agora a matriz B pela matriz que agora é x1, né, pessoal? X do passo 1 aqui, ok? E somar com a matriz G. Então, fazendo essas contas aqui, eu vou obter, eu já fiz aqui para mim, né, eu vou obter assim, ó, 0,8177, 1,625 e menos 1,175. Veja que eu escrevi isso aqui com cada valor de x aqui eu escrevi com o mesmo número de algarismos significativos, ou seja, eu escrevi com 4 algarismos significativos, né? Isso porque a gente vai querer encontrar a solução do sistema, por exemplo, pessoal, com P igual a 2 algarismos significativos, tá certo? Então, lembrando lá dos métodos de resolução de equações, método de Newton, método da secante, né? Quando eu quero resolver
o meu problema com dois algarismos significativos, então os passos intermediários eu tenho que fazer com pelo menos dois ou mais algarismos significativos. Então todas essas minhas contas aqui, elas irão ser feitas com pelo menos 4 algarismos significativos, tá? Então, da mesma forma que a gente encontrou x2, a gente encontra x do passo 3. Né? O que é que a gente tem que fazer? Tem que substituir aqui, né, na equação da iteração. Então aqui eu não vou escrever tudo, né, pessoal? Vai ser 0,8177, 1,625, menos 1,175. Então, feito isso aqui, a gente faz novamente a equação matricial e vai encontrar valores aqui para x3. Aí, novamente, vai continuar o processo e encontrar x4, x5, etc. E quando é que a gente vai parar? Bem, em cada passo a gente vai calcular o erro relativo, assim como a gente fez lá nos métodos iterativos de raízes de equações. E aí a gente vai parar quando o erro relativo for menor do que 10 elevado a menos p. Dessa forma, a solução do sistema linear vai ter vai ter p algarismos significativos. Né? No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar, por exemplo, com p igual a 2, tá certo? Bem, e como é que a gente calcula o erro relativo, já que agora a gente não está trabalhando mais com escalar? Lembra lá no método de Newton, a gente tinha x1, né? Depois encontrava x2, depois encontrava x3, e o erro relativo lá era assim, né? O erro relativo do passo n mais 1. Como era o erro relativo? Xn mais 1 menos xn dividido por xn mais 1. Ou seja, o atual menos o anterior dividido pelo atual. Isso aqui em valor absoluto. Mas lá os valores de x eram números, né? Por exemplo, 2 menos 1,9 dividido por 2, tá certo? Só que aqui, pessoal, nós temos o quê? Matrizes, né? Então, cada valor assim de x1, né? x2, etc., x3, eles são vetores, né? São matrizes, são vetores coluna. E então, como é que a gente calcula o erro relativo? A gente calcula o erro relativo da mesma forma, só que ao invés do valor absoluto aqui, a gente vai utilizar normas de matrizes. Então, vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo sobre como calcular norma de matrizes, e aí vocês vão parar esse vídeo agora e estudar como é que calcula a norma de uma matriz, ou as normas de uma matriz. São várias normas, tá? Então, o erro relativo, por exemplo, vamos supor o erro relativo no passo 3. Como é que a gente calcula? Por exemplo, né? Então, ó, o erro relativo, nesse caso agora de matriz do passo 3, o meu erro relativo do passo 3 vai ser calculado da seguinte forma. No numerador, tá certo? É a norma. Qual é a norma que a gente vai usar? É a norma linha, ok? A norma linha. Olha lá na videoaula sobre norma de matrizes. A norma linha de quem, pessoal? Simples, ó. A gente não está no erro relativo do passo 3, então é o x atual, certo? Que é o vetor coluna obtido aqui em x3, no passo 3, menos x do passo 2, por exemplo, dividido pela norma linha do vetor x atual. Ok? No caso aqui do passo 3, a norma linha. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente continuar aqui esse mesmo exercício, né? Se a gente continuar encontrando x3, x4, x5, x6, x7, a gente vai encontrar assim, ó. A gente vai encontrar que x do passo 6, olha quem é x do passo 6. Vocês continuem, vocês façam o exemplo completo, tá? Então, x do passo 6 é 0,9961, 1,996, estou copiando aqui, viu, pessoal? Menos 0, que eu já fiz, né? 9979. Então, isso aqui é o x6 e, por exemplo, o x7 é igual, olha quem vai ser o x7, 1,002
2,001 e menos 1,000. Sempre mantendo 4 algarismos significativos. Por quê? Porque eu quero uma precisão de 2 algarismos significativos. Então, vamos montar, no caso aqui, o erro relativo do passo 7. Olha só, no numerador eu vou ter a normalinha. Então, aqui, ó, normalinha de quem? De x7 menos x6. Ó, x7 menos x6 é um vetor coluna, que eu calculo simplesmente assim, ó, 1, vou até colocar assim, ó, 1,002 menos 0,9961. Dá esse vetor aqui, ó, é x7 menos x6. Então, vai dar aqui, o elemento aqui, vai ser, já fiz as contas também, pessoal, 0,006. 61. 2,001 menos 1,996. Quanto é que vai dar isso? 0,0057. E, por último, menos 1,000 mais 0,9979. Vai dar quanto? Vai dar menos 0,0022. Ok? Então, a normalinha desse vetor coluna, dividido pela, aí é simples esse aqui, né? A normalinha de x7, que é o x atual. Então, 1,002, 2,001 e menos 1,000. Ok? Então, a normalinha. Bom, para quem já assistiu a videoaula lá, vai saber o quê? Que a normalinha desse vetor coluna é o maior elemento em valor absoluto, que no caso aqui vai ser esse primeiro. Então, a minha fração agora vai ser simplesmente 0,0061. E aqui, quem é a normalinha de x7 vai ser o maior elemento em valor absoluto, que é 2,001. Tá certo? Então, fazendo aqui essa divisão, a gente vai encontrar 0,003. Tá certo? Ó, veja só, que é menor do que 10 elevado a menos 2. Então, isso significa o quê? Que o valor de x7, ele é tal que a gente garante que tem 2 algarismos significativos corretos nele. Nós pararíamos aqui o nosso processo iterativo e quem seria a solução do problema. Que, veja, pessoal, é importante escrever a solução do problema, né? Então, a solução do problema com 2 algarismos significativos é o x7 arredondado para 2 algarismos significativos. Então, vamos arredondar aqui, ó. Então, arredondando, vai ficar 1,0 com 2 algarismos significativos, 2,0 e menos 1,0. Então, essa aqui é a solução do nosso problema com 2 algarismos significativos. Vocês podem conferir que a solução exata desse sistema de equações é fácil, né? Só é substituir. A solução exata é 1, 2 e menos 1. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o método de Jacob ele convergiu para a solução do sistema de equações. Ok, então só resumindo, quando eu tenho um sistema do tipo ax igual a bzinho, o processo iterativo de Jacob é definido da seguinte forma, né? O x do passo k mais 1 vai ser igual a b vezes x do passo k mais g. B e G são, B e Gzinho são as matrizes de iteração, tá ok? E ao final de cada passo eu calculo o erro relativo, né, como sendo a norma. Qual é a norma que a gente vai usar? A normalinha, né? A normalinha do x atual menos o x anterior dividido pela normalinha do x atual. E aí eu vejo, isso aqui é menor do que 10 elevado a menos a precisão. Se for, eu paro. E aí escrevo a solução do meu problema, eu escrevo aqui com P algarismos significativos. Bom, vamos implementar esse algoritmo agora no Scilab. Aqui no Scilab nós já definimos as matrizes A e B do sistema e escrevemos uma função chamada de iteração que recebe as matrizes A e B do sistema original e calcula as matrizes B e G do processo iterativo. Então, chamando essa função iteração,
né, com as matrizes A e B, eu vou obter as matrizes B e G. Vamos dar um Ctrl L aqui para executar e visualizar no console os resultados. Então aqui eu tenho as declarações das matrizes A e B, a função é carregada, a função ela é chamada, e aqui eu tenho as minhas matrizes B e G, assim como calculamos lá nos slides. Eu não vou explicar esse algoritmo, essa função da iteração, pessoal, porque tem uma maneira bem mais simples no Scilab de fazer isso. Olha só. A partir da matriz A, eu vou obter a matriz B da seguinte forma. A gente já descreveu isso anteriormente. Eu vou dividir cada elemento da linha pelo respectivo elemento da diagonal principal. No caso aqui, 15, 10 e 8. Em seguida, eu vou trocar o sinal dos elementos e zerar a diagonal principal. Ora, para isso, faremos o seguinte. Primeiramente, iremos obter uma matriz D, que simplesmente é uma matriz diagonal, que tem a mesma diagonal principal da matriz A, e zero nos outros elementos. Para isso, simplesmente eu vou multiplicar a matriz A elemento com a matriz identidade, que tem as mesmas dimensões da matriz A. Veja, obtive essa matriz D. Como eu vou ter que dividir cada elemento de A pelo respectivo elemento da diagonal principal, eu vou fazer logo essa inversão, né? Eu vou calcular 1 sobre 15, 1 sobre 10 e 1 sobre 8. Ora, vou definir uma matriz chamada inv_D, que simplesmente é a inversa da matriz D. Tá certo? Então, aqui eu dividi 1 dividido por 15, aqui 1 dividido por 10 e aqui 1 dividido por 8. Pronto, agora já temos tudo o que precisamos. Eu posso calcular a matriz B como sendo a matriz identidade que tem a mesma dimensão da matriz A, menos essa matriz inversa de D vezes A. Isso aqui, pessoal, faz com que cada linha da matriz A seja dividida pelo respectivo elemento que está na diagonal principal. Ok? Aqui, com esse comando, nós zeramos, porque aqui na diagonal principal eu vou ter uns, né? Então eu vou zerar a diagonal principal ao mesmo tempo que eu inverto os sinais da matriz. Olha só, obtivemos a matriz B exatamente como anteriormente. A matriz G é bem mais simples, né? Eu só tenho que multiplicar essa matriz inv_D pela matriz B do sistema. Ok? Então, obtivemos as matrizes B e G com bem menos comandos, digamos assim. Eu vou apagar tudo isso e vou transcrever para cá os nossos comandos. Olha só. Primeiro, né, eu calculei a matriz D a partir da matriz A, fazendo uma operação elemento a elemento. Então, A que multiplica a matriz identidade que tem o mesmo tamanho de A. Em seguida, inverti os elementos da matriz D. Então, inv_D vai ser exatamente igual à inversa da matriz D. Agora, eu calculei as matrizes B como sendo, né, a matriz identidade de mesma ordem de A, menos essa matriz inv_D que multiplica a matriz A. E a matriz Gzinho vai ser a matriz inv_D multiplicada pela matriz B do sistema. Então, para testar aqui, eu vou fazer um Ctrl L, vou olhar no console e, de fato, aqui eu tenho as matrizes B e G calculadas tão simplesmente. Bem, uma vez com as matrizes B e G, vou até separar aqui para facilitar a visualização, com as matrizes B e G eu já posso iniciar o algoritmo de Jacobi. Primeiramente, eu vou definir o nosso chute inicial, que é o vetor nulo. Então, vetor nulo, vamos definir como sendo a matriz de zeros que tem a mesma dimensão do vetorzinho B. Em seguida, nós iremos definir uma variável chamada de xold, que vai armazenar
esse valor atual de x para que a gente possa calcular o erro relativo. Em seguida, nós iremos calcular o novo valor de x utilizando a equação do processo iterativo. O novo valor de x vai ser igual a matriz B vezes o x anterior, x_old. Ora, mas x_old por enquanto é igual a x, então eu posso deixar somente dessa forma. Mais a matriz G. O próximo passo é calcular o erro relativo. Lembrando lá da aula sobre norma de matrizes. Então vai ser máximo do valor absoluto do vetor x menos x old, dividido pela normalinha do vetor x. Então, máximo ABS de x. Feito isso, a gente já tem o primeiro valor de x, depois do chute inicial, e o primeiro valor do erro relativo. Eu posso simplesmente executar isso aqui, Ctrl L, vou lá no console, e de fato nós obtivemos o primeiro valor de x e o primeiro valor do erro relativo. Bem, para a gente transformar isso aqui num processo iterativo, falta a gente colocar o laço. Eu vou dar um Enter aqui, vou fazer uma indentação, e o laço vai ser um laço, evidentemente, um laço while. Bem, inicialmente esse laço vai funcionar de forma infinita, né? Por isso que eu coloquei a variável aqui, na verdade a constante verdadeiro. Vou colocar, né, as equações do processo iterativo, vou colocar dentro do laço, e em seguida eu vou fazer a minha condição de parada. Se o erro relativo for menor do que 10 elevado a menos a precisão, que no nosso caso é 2 algarismos significativos, então eu vou parar o laço while. Essa é a nossa condição de parada. O P da precisão, que aparece aqui no if, eu vou definir aqui junto com o chute inicial x. Então eu vou colocar P igual a 2. Então dessa forma o algoritmo já funciona, ok? Para testar a gente faz Ctrl L, vai lá no console, e de fato a gente tem aqui que após, né, após o erro relativo ficar menor do que 10 elevado a menos 2, eu tenho o valor do x calculado. Para que a gente possa ver o número de iterações que foram necessárias, basta que a gente introduza aqui na nossa implementação um contador, que eu vou chamar de IT, vai iniciar com 0, e a cada vez que o laço for executado, eu vou incrementar esse contador. Então, IT mais 1. Feito isso, eu vou fazer um Ctrl L novamente, executar o script, vou lá no Scilab, e de fato podemos perceber que após a 7ª iteração, o erro relativo ficou menor do que 10 elevado a menos 2, e a nossa solução está na variável x. Lembrando sempre que o resultado ele tem que ser arredondado para 2 algarismos significativos, como a gente fez lá nos slides. Então o resultado vai ser x igual, né, a matriz, o vetor x igual a 1.0, 2.0 e menos 1.0. Então, com isso, a gente conclui essa videoaula sobre Jacobi. Na próxima aula, a gente vai tratar do método de Gauss-Seidel, que é um melhoramento do método de Jacobi. Então, pessoal, qualquer dúvida vocês podem escrever nos comentários, mandar um e-mail para rexmedeiros@sct.frn.br. Bom estudo e vejo vocês na próxima videoaula. Um abraço.